e que envolve um caso de racismo com o jogador Vini Júnior, numa cena assim deplorável, assim, uma cena muito feia, que não deveria existir jamais, e que foi assim, de fato, quando eu assisti, me deu uma dor forte no coração, porque foi muito ruim. Pois é, o jogador Vini Júnior sofreu racismo, foi vítima de racismo de novo, né? Ele aí, que é jogador do Real Madrid, estava participando de um campeonato e a partida era contra o time Valência, e em um determinado momento ele percebeu que esses torcedores desse outro time estavam chamando ele de macaco, né? Chamando ele de macaco, ali fazendo, enfim, gestos, e ele parou para poder falar assim, gente, olha só o que está acontecendo. E aí, né, o juiz foi tentar entender ali, parou ali, conversou com os técnicos dos dois times, sim. E enfim. E aí, só que depois disso, aconteceu um segundo momento em que se tornou ali uma confusão generalizada, porque ele ficou bem exaltado e aí os torcedores do time, ou os jogadores do outro time foram para cima dele, né, por conta de uma jogada ali, e aí ele foi reclamar também de novo dessa coisa do racismo e ele bateu o braço dele bateu, sim, em um dos jogadores, o outro jogador deu um mata-leão nele. Nossa. E diante disso tudo, eles foram pro VAR e aí Vini Júnior acabou sendo expulso, né? Então, assim, o cara já estava, ele já estava, inclusive, querendo sair da partida, ele já estava muito exaltado por conta de tudo que estava acontecendo. E, mais uma vez, né, ele acabou sendo vítima de racismo e ele foi o punido, né? Exato. Ele está cansado, ele falou sobre estar cansado. A gente tem imagens aí do técnico, inclusive, né, do técnico do Real Madrid falando, assim, né, quando acabou, que eles dão ali aquelas entrevistas, ele falando, eu não quero falar sobre futebol. Você quer falar sobre futebol? Eu não quero falar sobre futebol. Eu quero falar sobre o que aconteceu, né? Não quero falar sobre futebol, eu quero falar sobre tudo isso que está acontecendo, né? Assim, porque não é a primeira vez, né, Pan? Sim. Então, assim... Não é mesmo a primeira vez. O próprio Vini Júnior já foi atacado com ofensas racistas em outras situações. E me chamou muita atenção isso, que a torcida inteira ali proferindo falas racistas e nada acontecia. O jogo não parava, parecia que nada estava acontecendo. E ele teve que se manifestar, ele parou e ele estava visivelmente exaltado, claro. Imagina, minha gente, uma situação dessa, você num estádio de futebol lotado e o estádio inteiro te xingando, te ofendendo. E não sendo a primeira vez, né, Pam? Você sabendo que aquilo não vai adiantar, que aquilo não vai, ninguém vai tomar uma providência, inclusive o juiz responsável por essa partida, acabou a partida, ele não fez nenhum relato, no relatório que eles têm ali depois, quando a partida acaba, né, não tem nenhum relato falando, chamando atenção para o fato dele ter sido vítima de racismo dentro do futebol ali, né, dentro daquela partida. E é isso, assim, isso acontece dentro e fora de campo, né? Exato. E eu imagino ele como um cara que é brasileiro, né? Então ele já é um estrangeiro naquele país, ele é um cara negro, um preto retinto. Então, o tipo de violência que ele já não deve sofrer fora dos estádios, imagine dentro dos estádios. Exatamente. Então não dá para normalizar, não dá para ele, né, normalizar. Ele é um cara que sempre se posiciona muito, a gente tem prints, inclusive. Passa um pouquinho pra gente aí, Samuca. A gente tem um print da publicação que ele fez, né, ele falando sobre essa situação, falando que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, que o racismo na La Liga, né, que é esse campeonato que ele está participando, é normal e que, inclusive, a federação, a competição leva isso com muita tranquilidade e normalidade, né? Mas ele sabe que ele é forte e que ele vai, enfim, até o fim contra esses racistas. Eu imagino que, de fato, assim, eu até comentei ali, né, falei, sinto tanto, Vini, é foda viver nesse mundo que... Não pode nem... Até me empolguei aqui. Viver nesse mundo que simplesmente odeia a gente que nem a gente, né? A gente resiste, mas também cansa. Eu espero, de fato, que ele seja confortado pela família, porque é isso, né? A gente cansa. A gente fala o tempo inteiro que a gente está lutando, que a gente vai lutar, mas lutar cansa muito. Mas, enfim, outras pessoas famosas se posicionaram, né? O presidente Lula falou fez uma sobre declaração isso. Oficial hoje também, né? Falando, se solidarizando ao caso do Vini Júnior, falando do absurdo que é viver uma situação dessa ainda nos dias atuais. Enfim, um assunto que eu acho que vai ainda render bastante e que é importante que renda, né? Que a gente não trate com naturalidade, que a gente ache estranho mesmo quando alguém toma uma atitude racista e que a gente consiga identificar as pessoas e que as pessoas sejam responsabilizadas. Afinal, racismo é crime. Pois é.